Olá, eu sou a professora Regina e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Barroco. É um tema recorrente no Enem e tem no livro didático de vocês, do primeira série, uma questão sobre o Barroco e nós vamos comentar sobre essa questão na aula de hoje. Mas primeiro, eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Nós temos no Enem geralmente de 5 a 8 questões de arte. São questões que não podem ser perdidas, você não pode errar essas questões. Então eu quero começar para você nessa aula de hoje com uma pergunta. O que fazer, como fazer para não errar nenhuma questão de arte no Enem? E eu trago algumas dicas para você. Acompanhe comigo aqui no slide. Eu digo assim, leia com atenção o texto, observe o rodapé das imagens, responda de acordo com o texto, esteja atento ao comando da questão, cuide e cuidado também, com as opções que ferem os direitos humanos, elas são distratores e não o gabarito, e tenha um conhecimento mínimo do assunto a ser cobrado. Gente, quando eu falo aqui para você se ater às questões do enunciado, do texto, do comando da questão, porque quando você responde uma questão de arte, você pode ter uma opinião, mas não é essa opinião que vai valer. Você precisa se ater àquilo que a questão está mostrando para você, o texto, e exatamente o comando, o que a questão está pedindo, mesmo que você tenha uma opinião contrária. A questão dos distratores, se ferir os direitos humanos, pode ter certeza que ela não é o gabarito e ter um conhecimento mínimo sobre esse assunto. E é justamente isso que nós vamos comentar aqui. O assunto de hoje é o Barroco, então nós vamos explanar um pouquinho sobre o que é o Barroco, o que foi o Barroco na Europa, no Brasil, e a questão que está no seu livro é justamente sobre o Barroco brasileiro. Então vamos dar uma olhada aqui. Essa é a questão 2 da página 21 e essa primeira questão sobre o Barroco brasileiro, ele traz essa imagem que é um detalhe de uma escultura de Antônio Francisco Lisboa, carinhosamente chamado de Aleijadinho. Essa é uma escultura, é um conjunto de esculturas que são passos da Paixão de Cristo que está no Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas do Campo. E o enunciado da questão é o seguinte: Antônio Francisco Lisboa, Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, ele nasce em 1738, morre em 1814. Ele é escultor, entalhador, arquiteto, carpinteiro, considerado o maior artista e arquiteto do período colonial. No conjunto de sua escultura, destacam-se os projetos das igrejas de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, e em São João del Rei, Minas Gerais, as 66 imagens de cedro dos passos da Paixão de Cristo e 12 profetas de pedra-sabão para o Santuário de Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Esse é o texto. A imagem é justamente, eu vou voltar aqui, do primeiro passo, os passos da Paixão de Cristo, esse é o primeiro, que é a Santa Ceia, a primeira estação. Então ele está mostrando aqui, e o comando da questão. Considerando a estética barroca, a qual Aleijadinho se associa, a obra reproduzida caracteriza por... E aí eu não vou colocar as opções para vocês nesse momento, mas ele quer saber o que essa obra barroca de Aleijadinho tem a ver com as características do barroco geral. Ele vai falar não das características de Aleijadinho, mas ele vai buscar em Aleijadinho as características que fazem parte do movimento barroco. Então é isso que eu quero discutir com vocês aqui. Vamos aqui passar adiante para a gente ver uma definição geral do que é o barroco. Então eu digo assim: o barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura e literatura e a música na Europa no século XVII. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifesta-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. O estilo barroco teve início na Itália, sendo posteriormente desenvolvido em outros países europeus, na pintura, na arquitetura, na escultura, na música e na literatura. Gente, o barroco século XVII, Europa. Quando que chega o barroco no Brasil?
século XVIII. Século XVII, as pessoas que vieram da Europa, arquitetos, engenheiros, artistas, eles vieram justamente com essa estética do barroco que estava na Europa. Chegaram no Brasil, porém no Brasil nós não temos uma música barroca, nós não temos uma pintura em tela do barroco. No Brasil nós vamos ter o barroco principalmente na arquitetura e das igrejas, em esculturas, e a pintura é de dentro das igrejas, muitas vezes nos tetos das igrejas. E eu tenho dois artistas principais, Aleijadinho, o nome dele é Antônio Francisco Lisboa, e eu tenho Manuel da Costa Taide, que era pintor. Claro que muitos outros artistas também fizeram parte, um século inteiro, porém nós não temos muito registro desse período. Agora eu quero que você acompanhe comigo quais são as características do barroco. Vamos lá? Eu digo aqui que é uma arte rebuscada e exagerada, valorização de detalhes, linhas na diagonal, o dualismo e a contradição, luz e sombra, obscuridade, complexidade, sensualismo. É uma arte religiosa, é uma arte sensorial, forte reação nos observadores e é um movimento de contra-reforma protestante. Gente, quando eu falo para você que é uma arte rebuscada, cheia de detalhes, você não consegue observar uma escultura barroca ou uma pintura barroca e passar por ela rapidamente. Você tem que se ater aos detalhes, porque a complexidade de elementos formais é incrível e justamente porque ela é sensorial. O barroco vem da palavra barueco, que significa pérola de formato irregular. É aquela pérola preciosa ou uma pedra preciosa que você encontra no estado bruto e ela precisa ser lapidada. Então ela é cheia de reentrância, cheia de detalhes. E esses detalhes são colocados na pintura barroca, na música na Europa, cheia de contradições, na pintura e na escultura também e muitos detalhes. Então os contrastes são claro e escuro, são os contrastes da música do forte, do fraco. E o barroco ele vai ter uma tendência religiosa. Eu falei para vocês nas características que o barroco é um movimento de contra-reforma protestante. Vamos lembrar que o barroco ele veio depois do Renascimento. O Renascimento na Europa ele vai marcar a reforma protestante, é a reinterpretação da igreja, é o homem centrado na sua mente, no seu pensamento, nas suas ideias. E agora o barroco ele vem em contraposição a esse Renascimento. Ele quer novamente que os fiéis ardam com o fervor na religião. A igreja perdeu muitos fiéis no Renascimento e agora ela tenta reaver. Então, enquanto no Renascimento os mecenas, aqueles que financiavam a arte, eram os comerciantes, agora no Barroco os mecenas vai ser justamente a própria igreja. Ela vai estar ali contratando os artistas e fazendo com que eles trabalhem passos da Bíblia, né, cenas bíblicas que tenham essa questão do sentimento, da emoção. Então, nenhuma passagem tranquila, são só passagens que mostram mesmo essas emoções, como Daniel na Cova dos Leões, a crucificação, passagem pelo Mar Vermelho e outras tantas que a Bíblia conduz. Então, vamos aqui seguir um pouquinho adiante para nós vermos um pouco mais sobre o Barroco. Aqui eu vou falar do Barroco no Brasil. O Barroco no Brasil foi introduzido por intermédio dos jesuítas no final do século XVI. Só a partir do século XVII generaliza-se nos grandes centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, através das igrejas. Passada a fase do barroco baiano, suntuoso e pesado, o estilo atingiu, no século XVIII, a província de Minas Gerais. Foi ali que Aleijadinho elaborou uma arte profundamente nacional. Aleijadinho começa a trabalhar cedo como artesão e a fazer serviços nas igrejas de Ouro Preto e nas cidades vizinhas como Mariana e São João del Rei. Então aqui ele vai mostrar, vou falar um pouquinho sobre esse barroco brasileiro e sobre Aleijadinho. Aleijadinho, ele era mestiço, ele era filho de escrava negra com português, arquiteto. Então ele teve uma certa facilidade dos seus estudos
Mas ele também sofreu preconceito por ele ser filho de escrava. Então, a obra de Aleijadinho ela vai ser reconhecida mais no final da vida, embora desde cedo ele também já tenha mostrado seu talento e temos algumas obras que foram registradas que nós temos certeza que foi de Aleijadinho. Como eu falei adiante, muitos outros artistas estiveram presentes nesse período e outras obras até mesmo que hoje são consideradas de Aleijadinho, mas os historiadores ainda têm alguma dúvida, porque nessa época não se assinava as obras. Então, o que a gente tem realmente como prova de Aleijadinho, ok. O que não tem é apenas uma suspeita. Vamos seguir aqui adiante um pouquinho sobre esse grande artista. Eu digo assim, estima-se que cresce, né, Aleijadinho, em Ouro Preto, em uma família, com a família de sua madrasta e seu pai, o arquiteto português Manuel Francisco Lisboa. Tudo indica ser com ele e com o pintor João Gomes Batista que Aleijadinho aprende as primeiras noções de arquitetura, desenho e escultura. Como eu falei, Aleijadinho então é mestiço, ele tem essa representação no mundo da arquitetura justamente por conta do seu pai, sofre um preconceito, e aqui nesse slide tem uma das primeiras obras de Aleijadinho, vamos voltar para observarmos. Essa obra é o chafariz do Palácio dos Governadores em Ouro Preto. Observe o detalhe dessa obra, a coroa em cima. É um estilo também europeu. Claro que não é tão rebuscado quanto as esculturas que nós vamos ver da lição, né, da questão que hoje a gente trouxe para você, do seu livro, mas é uma obra suntuosa. É um dos primeiros trabalhos de Aleijadinho. Vamos seguir aqui que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. No início dos anos 1770, tem seu trabalho reconhecido e passa a ter uma espécie de equipe de artesãos. Além da fachada, retábulos e altares, é contratado para dar pareceres sobre obras arquitetônicas de igrejas. Em 1777, é diagnosticado com uma doença grave que deforma os membros do seu corpo, principalmente suas mãos. Mesmo assim, segue seu trabalho, executado com a ajuda dos auxiliares. No início dos anos 1790, passa a ser chamado pelo apelido de Aleijadinho por causa da doença. Eu quero que você observe aqui essas duas imagens, que são imagens de, possivelmente, a fisionomia de Aleijadinho. Observe, então, as características do mestiço. Tem o nariz um pouco afilado, mas tem os olhos amendoados, olhos separados, o cabelo encaracolado. Gente, essas características Aleijadinho coloca nas suas obras. Quando nós formos observar novamente a tela do desenho, né, da escultura, da questão que nós estamos analisando, vai mostrar justamente essas características. Então, isso era um padrão de Aleijadinho. Características fisionômicas dele, ele acaba colocando também na sua obra, nas suas esculturas. Vamos seguir adiante com mais... falando um pouquinho mais sobre a obra de Aleijadinho. Então, eu digo aqui, em 1796, concluiu 64 esculturas de madeira que representam cenas da Paixão de Cristo em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Entre 1796 e 1805, finaliza as 12 esculturas dos profetas localizadas no adro do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, na mesma cidade. O material usado é pedra-sabão, característica em muitas obras do escultor. Todos os profetas têm cabelos encaracolados, cobertos por turbantes, os olhos levemente puxados, traços recorrentes nas esculturas do artista. Essas esculturas têm caráter monumental e mesclam realismo e caricatura. Então foi justamente isso que eu falei, as esculturas dele, tanto as de cedro, que em madeira, das 6 capelas que estão antes da igreja de Bom Jesus de Matozinhos, quanto as esculturas em pedra-sabão dessa igreja. Vamos lá um pouquinho mais sobre esse artista. O Santuário de Bom Jesus de Matozinhos foi inscrito no Livro do Tombo de Belas Artes pelo IPHAN em 1939 e reconhecido pelo Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco em dezembro de 1985. Desde 2015,
O Museu de Congonhas fica ao lado do santuário e está aberto à visitação para potencializar a percepção e a interpretação das múltiplas dimensões desse patrimônio. Gente, trabalhar com o IPHAN e a Unesco é fundamental. Essa obra é reconhecida. O IPHAN é o patrimônio nacional que reconhece uma obra importante para a cultura brasileira, seja uma pintura, uma escultura, uma música, uma dança. E a Unesco é esse órgão internacional. Então, esse aglomerado do Santuário de Bom Jesus de Matozinho, com as 7 capelas desses passos da Via Crucis, feitas por Aleijadinho, e estão escritos no Livro do Tombo. É um livro onde você registra justamente a importância dessas obras. Então vamos aqui seguir adiante. Aqui eu quero que você observe a imagem do santuário. Você vê a igreja acima e na ladeira que dá acesso à igreja tem 7, ou melhor dizendo, perdão, são 6 capelas. Em cada capela tem um pedacinho da Via Crucis, começando com a Santa Ceia. Observe que aqui eu tenho a Santa Ceia inteira, lá na questão é apenas um detalhe. Depois eu tenho o Monte das Oliveiras, onde Jesus vai orar, os discípulos ficam em vigília. Depois eu tenho, quando Jesus é aprisionado, cada escultura dessa, cada conjunto desse está em uma capela. Depois eu tenho a flagelação, a coroação dos espinhos, a colocação da cruz e, por final, o carregamento da cruz. Então, são esculturas belíssimas nesse santuário de Bom Jesus de Matozinho. E a questão que nós estamos analisando é justamente esse detalhe da primeira escultura, da primeira capela, que é a Santa Ceia. Gente, você observa que as características de Aleijadinho, que nós comentamos, né, do cabelo, do manto, ele coloca os discípulos com roupas de mineradores, que era comum na época. E outra coisa importante, observem o que ele está servindo na ceia. É um leitão à pururuca, não é pão e vinho, como se faz realmente nas Santas Ceias, como é a descrição bíblica. Então, essa imagem... A questão, vamos ler mais uma vez, ele diz: Antônio Francisco Lisboa, ele nasce em Vila Rica, 1738, morre em 1814, ele é escultor, entalhador, arquiteto e carpinteiro, considerado o maior artista arquiteto do período colonial, e no conjunto da obra vão se destacar justamente nas igrejas de São Francisco de Assis, Ouro Preto, e as imagens de cedro da Paixão de Cristo. E o comando da questão, gente: considerando a estética barroca, a qual Aleijadinho se associa, a obra reproduzida caracteriza por... Agora sim, as opções. Vamos lá. Primeira, ele diz assim: manifestar uma deformação proposital na figura humana, buscando atrair a atenção do observador. Letra B, apresenta uma expressão bastante real da fisionomia humana, visando provocar uma forte reação do observador. Depois ele diz que confere à figura humana uma expressão de dureza, estática, ressaltada pelo observador o lado sofrido da vida. Na letra D, ele diz que a figura humana é de maneira mais natural possível, considerando sua gestualidade, expressão emocional. E na letra E, ele diz que apresenta uma figura humana com traços de fanatismo religioso, para desencadear um efeito catequético no observador. Gente, eu vou colocar a resposta correta e quero analisar com vocês justamente os distratores, porque a correta é o gabarito e as outras não. Então vamos lá, voltando à questão. A correta é a letra B. Por que não a letra A? Porque na letra A ele diz que é uma deformação proposital, e nós já falamos que não é proposital, era característica do artista. Na letra C, ele diz que a expressão é de dureza estática, e não é. Ela mostra um certo movimento nas esculturas. Na letra D, ele diz que a figura humana é de maneira mais natural possível. Ela não é tão natural assim, embora traga um certo movimento. E na letra E, ele diz que na figura humana tem traços de fanatismo religioso para desencadear um efeito catequético, no observador. Então essas opções não poderiam ser as corretas justamente porque não está de acordo com as características do barroco e nem com as características de Aleijadinho. A letra B sim. Por quê? A letra B diz o quê?
que apresenta uma expressão bastante real à figura humana, e realmente isso é correto, e visa provocar uma forte reação no observador. Por hoje nós ficamos aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.